Como Daniel orava, 7 segredos para sua oração ser atendida. Imagine por um momento que você pudesse ter uma linha direta com o Criador do universo. Imagine que suas orações não fossem apenas palavras jogadas ao vento, mas verdadeiras chaves que abrem as portas do sobrenatural. Parece impossível? Parece bom demais para ser verdade? Há mais de 2.500 anos atrás, um jovem hebreu chamado Daniel descobriu segredos que transformaram não apenas sua vida, mas o destino de impérios inteiros. Enquanto seus contemporâneos viviam na mediocridade espiritual, Daniel experimentava manifestações sobrenaturais tão poderosas que reis se curvavam diante de sua sabedoria. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter suas orações atendidas, enquanto outras oram por anos sem ver resultados? Por que alguns vivem em constante comunhão com Deus, enquanto outros lutam para sentir sua presença? Por que para alguns o céu parece de bronze, enquanto para outros é como uma porta aberta? Talvez você seja uma dessas pessoas que tem orado, suplicado, jejuado, mas sente como se suas palavras não passassem do teto. Talvez você tenha começado a questionar se Deus realmente ouve, se Ele realmente se importa, ou se há algo errado com você. Deixe-me te dizer algo que vai transformar completamente sua perspectiva. Não há nada errado com você. O problema não é Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que respondeu a Daniel. O problema não é sua fé. Até mesmo um grão de mostarda pode mover montanhas. O verdadeiro problema é que ninguém jamais te ensinou os princípios espirituais fundamentais que Daniel dominava. Daniel não era especial por acaso. Ele não tinha um jeitinho com Deus que você não tem. Ele simplesmente compreendia e aplicava segredos específicos que a maioria dos cristãos hoje desconhece completamente. Segredos tão poderosos que fizeram um rei pagão decretar que todo o reino deveria reverenciar o Deus de Daniel. Nos próximos 40 minutos, vou revelar para você os 7 segredos que fizeram de Daniel uma das figuras mais poderosas da Bíblia no que diz respeito à oração. Estes não são conceitos teológicos complicados ou práticas místicas estranhas. São princípios práticos, bíblicos e comprovados que você pode aplicar hoje mesmo em sua vida de oração. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de falar. Conhecer estes segredos não é suficiente. Daniel não apenas conhecia, ele vivia estes princípios. E é exatamente isso que fará a diferença entre você continuar frustrado em sua vida de oração ou experimentar o mesmo nível de intimidade e poder que Daniel experimentava. Se você está pronto para descobrir por que suas orações não têm sido respondidas, e mais importante, como mudar isso completamente, então este pode ser o vídeo mais transformador que você já assistiu. Prepare-se, porque sua vida de oração nunca mais será a mesma. Antes de revelarmos os segredos de Daniel, preciso compartilhar com você uma verdade chocante que descobri depois de anos estudando a vida deste homem extraordinário. Uma verdade que a maioria dos pregadores evita mencionar, porque ela confronta diretamente nossa mentalidade moderna sobre oração. Daniel orava 3 vezes por dia, mas aqui está o que é fascinante. Ele não orava por suas necessidades pessoais na maior parte do tempo. Enquanto a maioria de nós transforma a oração em uma lista de pedidos para Deus, Daniel tinha compreendido algo profundamente revolucionário sobre a natureza da oração, que mudou completamente sua abordagem. Você sabia que em Daniel, capítulo 9, uma das orações mais poderosas da Bíblia, Daniel nem sequer menciona suas próprias necessidades? Nenhuma vez. Ele passa 19 versículos inteiros orando pela restauração de seu povo e pela honra do nome de Deus. E qual foi o resultado?
Um anjo foi enviado imediatamente do céu com revelações proféticas que ainda hoje impactam nossa compreensão dos tempos finais. Isso nos leva ao primeiro insight crucial. Daniel compreendeu que a oração não é principalmente sobre o que queremos de Deus, mas sobre o que Deus quer através de nós. Esta única mudança de perspectiva pode transformar completamente a eficácia de suas orações. Mas há algo ainda mais intrigante. Daniel viveu aproximadamente 70 anos no exílio babilônico. Durante todo esse tempo, ele manteve uma rotina de oração tão consistente que seus inimigos usaram isso contra ele. Eles sabiam exatamente onde Daniel estaria e o que estaria fazendo em horários específicos do dia. Pense nisso por um momento. Daniel não orava apenas quando tinha problemas. Ele não orava apenas quando precisava de algo. Ele orava independentemente das circunstâncias. Quando foi promovido ao cargo mais alto do império, continuou orando. Quando foi jogado na cova dos leões, continuou orando. Quando recebeu visões sobrenaturais, continuou orando. Isso levanta uma questão desconfortável. Será que nossas orações não são atendidas porque só oramos quando precisamos? Será que tratamos Deus como um atendente de pronto-socorro espiritual, em vez de buscar um relacionamento genuíno? Daniel descobriu que a oração consistente cria uma atmosfera sobrenatural ao nosso redor. Não é coincidência que ele tenha experimentado mais manifestações angélicas registradas na Bíblia do que qualquer outro profeta. Anjos apareciam regularmente em sua vida porque ele havia criado uma frequência espiritual através da oração disciplinada. Mas aqui está onde a história fica ainda mais fascinante. Quando Daniel orou por 21 dias pela revelação sobre o futuro de Israel, um anjo lhe apareceu e disse algo que deveria revolucionar nossa compreensão sobre oração. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Espere. O anjo disse que veio desde o primeiro dia, mas só apareceu no 21º dia. Por quê? Ele explica. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Havia uma guerra espiritual acontecendo nos lugares celestiais por causa da oração de Daniel. Isso nos revela algo surpreendente. Nossas orações desencadeiam batalhas espirituais. Quando oramos de acordo com os propósitos de Deus, o reino das trevas se mobiliza para impedir as respostas. A demora não significa que Deus não ouviu, significa que há uma guerra sendo travada por causa de sua oração. Daniel compreendia isso. Por isso ele não desistia no terceiro dia, na primeira semana, ou mesmo no final do segundo mês. Ele persistia porque sabia que suas orações tinham poder para mover o mundo espiritual, mesmo quando não via resultados imediatos no mundo natural. Mas como Daniel sabia quando persistir e quando aceitar que algo não era vontade de Deus? Como ele distinguia entre demora divina e negativa divina? E mais importante, como ele desenvolveu essa intimidade sobrenatural com Deus que o fazia receber revelações tão claras? As respostas estão nos 7 segredos específicos que ele aplicava, e alguns deles vão chocar você pela sua simplicidade. Mas antes de revelarmos estes segredos, você precisa entender o contexto que tornou Daniel quem ele se tornou. Para compreender verdadeiramente os segredos de Daniel, precisamos entender que ele enfrentou desafios que testariam a fé de qualquer pessoa. Imagine ser arrancado de sua terra natal, ainda adolescente, ver seu templo destruído, sua cidade queimada, sua família provavelmente morta ou escravizada. Imagine ser forçado a viver em uma cultura pagã, aprender uma língua estrangeira, servir a reis que adoravam ídolos. A maioria de nós reclama quando o Wi-Fi está lento. Daniel perdeu literalmente tudo, e ainda assim sua vida de oração não apenas sobreviveu, ela floresceu de maneira sobrenatural. Há algo nos primeiros capítulos de Daniel
que a maioria das pessoas lê rapidamente, mas que contém a chave para entender seu poder na oração. Quando Daniel e seus amigos foram selecionados para servir no palácio de Nabucodonosor, eles enfrentaram um teste aparentemente simples: aceitar a comida e o vinho do rei. Parece trivial, não é? Mas Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Essa frase em hebraico é profundamente significativa. Ela indica uma decisão irrevogável, uma determinação que não seria abalada por circunstâncias externas. Aqui está o primeiro segredo que Daniel compreendia. A oração eficaz nasce de um coração totalmente consagrado, não de um coração parcialmente dedicado, não de um coração que negocia com Deus, mas de um coração que tomou uma decisão irrevogável de buscar primeiro o reino de Deus. Daniel sabia que não poderia viver dividido entre dois mundos e esperar que suas orações tivessem poder. Ele escolheu deliberadamente viver segundo os princípios do reino, mesmo quando isso significava risco pessoal. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando Daniel recusou a comida do rei, ele não estava apenas seguindo regras dietéticas, ele estava declarando espiritualmente que sua fonte de sustento não era o sistema babilônico, mas o Deus de Israel. Essa é uma revelação poderosa. Daniel compreendeu que nossa fonte determina nossa força. Se nossa confiança está nos sistemas humanos, nosso poder espiritual será limitado. Se nossa confiança está totalmente em Deus, nossa autoridade espiritual será ilimitada. Isso nos leva ao segundo segredo de Daniel. Ele havia aprendido a viver pela fé sobrenatural, não pela lógica natural. Quando ele pediu para ser testado por 10 dias com apenas vegetais e água, ele não estava apostando na sorte. Ele estava operando em uma dimensão onde a fé transforma realidades físicas. E funcionou. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis do que todos os jovens que comiam a comida real do rei. Deus honrou publicamente a consagração privada de Daniel. Aqui está o que isso nos ensina sobre oração. Deus responde àqueles que demonstram total dependência dele através de suas escolhas práticas. Daniel não apenas orava pedindo provisão. Ele vivia de uma maneira que demonstrava sua fé na provisão de Deus. Suas orações tinham poder porque sua vida inteira era uma oração. Cada decisão, cada atitude, cada palavra era uma expressão de sua fé. Ele havia compreendido que não podemos dissociar nossa vida de oração de nossa forma de viver. Isso nos leva ao terceiro segredo. Daniel compreendia o poder da consistência radical. Quando a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, isso significa que por décadas, ele manteve essa disciplina. Chuva ou sol, promoção ou perseguição, alegria ou tristeza. A consistência criou nele uma sensibilidade espiritual tão aguçada que ele podia discernir a vontade de Deus mesmo nas situações mais complexas. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador e ameaçou matar todos os sábios de Babilônia, Daniel não entrou em pânico. Ele pediu tempo e foi orar. Mas aqui está o que é fascinante. Daniel não orou sozinho. Ele reuniu seus 3 amigos e pediu para que orassem juntos pelo mesmo propósito. Em uma noite, eles receberam tanto o sonho quanto sua interpretação em uma visão. Isso revela o quarto segredo. Daniel compreendeu o poder da oração corporativa focada. Quando crentes consagrados se unem com o mesmo propósito, algo sobrenatural acontece. A atmosfera espiritual se intensifica e o céu responde de maneiras extraordinárias. Mas há 3 segredos ainda mais poderosos que Daniel aplicava. E o 7º segredo é tão revolucionário que pode explicar por que muitas de nossas orações permanecem sem resposta. Segredos que ele aprendeu através de experiências sobrenaturais que poucos seres humanos já experimentaram.
Daniel recebeu visões do futuro que ainda hoje nos assombram pela precisão. Ele viu impérios que só existiriam séculos depois de sua morte. Ele recebeu cronogramas proféticos que prediziam exatamente quando o Messias viria. Como é possível um ser humano ter acesso a informações tão específicas sobre o futuro? A resposta está nos próximos 3 segredos que transformaram Daniel de um exilado em um dos homens mais poderosos espiritualmente da história. Chegou o momento de revelar os 7 segredos que fizeram de Daniel um gigante na oração. Segredos que foram testados por décadas, comprovados por resultados sobrenaturais e validados por transformações que impactaram impérios inteiros. Primeiro segredo: consagração irrevogável. Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Em hebraico, isso significa uma decisão da qual não se volta atrás. Suas orações tinham poder porque sua vida inteira estava alinhada com seus pedidos. Você não pode orar por santidade e viver na mundanalidade. Não pode pedir orientação divina e confiar nos seus próprios entendimentos. Segundo segredo: fé sobrenatural sobre lógica natural. Daniel sempre esperava que Deus fizesse o impossível. Quando pediu para ser testado com vegetais por 10 dias, quando interpretou sonhos sem conhecê-los, quando profetizou sobre impérios futuros, ele operava em uma dimensão onde a fé redefine a realidade. Suas orações eram baseadas no caráter de Deus, não nas circunstâncias ao seu redor. Terceiro segredo: consistência radical. Por mais de 70 anos, Daniel orou 3 vezes por dia. Não apenas quando tinha problemas, mas como um estilo de vida. Essa consistência criou uma antena espiritual, tão sensível que ele podia ouvir a voz de Deus claramente. A oração esporádica produz resultados esporádicos. A oração consistente produz intimidade consistente. Quarto segredo: oração corporativa focada. Quando enfrentou a ameaça de morte por não conseguir interpretar o sonho do rei, Daniel não orou sozinho. Ele reuniu seus amigos e oraram juntos pelo mesmo propósito específico. Em uma noite, receberam a resposta. Há um poder exponencial quando crentes unidos oram com o mesmo foco. Mas agora, chegamos aos 3 segredos mais poderosos, aqueles que poucos cristãos compreendem e ainda menos aplicam. Quinto segredo: oração baseada na palavra profética. No capítulo 9, Daniel estava lendo o profeta Jeremias quando descobriu que o cativeiro duraria 70 anos. Percebendo que esse tempo estava se aproximando do fim, ele começou a orar baseado nessa palavra profética. Suas orações não eram baseadas em suas opiniões ou desejos, mas na vontade já revelada de Deus. Aqui está uma verdade revolucionária. Quando oramos de acordo com as promessas específicas que Deus já fez, nossas orações se tornam irresistíveis. Daniel orava as Escrituras de volta para Deus, e isso criava uma ressonância espiritual poderosa. Sexto segredo: identificação e confissão representativa. Na mesma oração de Daniel 9, ele confessa os pecados de seu povo como se fossem seus próprios pecados. Ele diz: nós pecamos, nossa iniquidade, nossos erros. Daniel estava aplicando o princípio da intercessão identificacional, se colocando no lugar daqueles por quem orava. Isso é profundamente poderoso. Quando oramos por nossa família, nossa igreja, nossa nação, não podemos orar com atitude de superioridade. Precisamos nos identificar com aqueles por quem oramos, assumir responsabilidade espiritual e interceder como se fôssemos parte do problema. E agora chegamos ao 7º e mais poderoso segredo de Daniel, aquele que explica por que ele recebia revelações sobrenaturais e experimentava manifestações angélicas. 7º segredo: oração pela glória de Deus. Durante toda a sua oração em Daniel 9, o foco principal não são as necessidades do povo, mas a honra do nome de Deus. Ele ora: por amor do Senhor,
não tardes, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel compreendeu que Deus move céu e terra para proteger sua reputação. Quando nossas orações se alinham com o desejo de Deus de ser glorificado, elas se tornam prioridade celestial. O anjo Gabriel foi enviado imediatamente, no mesmo momento em que Daniel começou a orar. Aqui está a verdade que vai transformar sua vida de oração. Deus não está primariamente interessado em nossa felicidade, mas em sua glória através de nossa vida. Quando alinhamos nossas orações com esse propósito eterno, o sobrenatural se torna natural. Daniel orava para que o nome de Deus fosse santificado, para que o reino de Deus viesse, para que a vontade de Deus fosse feita. Parece familiar? Jesus ensinou exatamente os mesmos princípios no Pai Nosso. Estes 7 segredos não são teoria teológica, são princípios práticos que você pode aplicar hoje mesmo. Mas aqui está o aviso: conhecer estes segredos não muda nada. Aplicá-los é o que faz a diferença. Daniel viveu estes princípios por décadas antes de experimentar as manifestações mais poderosas. Ele construiu sua vida sobre estes fundamentos e o resultado foi uma intimidade com Deus que poucos humanos já experimentaram. A pergunta não é se estes princípios funcionam. A vida de Daniel é a prova de que funcionam. A pergunta é: você está disposto a aplicá-los com a mesma radicalidade que Daniel aplicou? Porque se você estiver, sua vida de oração está prestes a ser completamente transformada. Enquanto chegamos ao final desta jornada pelos segredos de Daniel, quero que você pare por um momento e faça uma reflexão honesta sobre sua vida de oração atual. Não uma avaliação superficial, mas um exame profundo do seu coração. Quando foi a última vez que você experimentou uma resposta clara e inequívoca de Deus a uma de suas orações? Quando foi a última vez que você sentiu aquela certeza interior, aquela paz sobrenatural que confirma que Deus ouviu e que Ele vai agir? Se você está lutando para lembrar de momentos assim, não se desespere. Você não está sozinho e definitivamente não está perdido. Você simplesmente não tinha as ferramentas certas, mas agora você tem. Daniel não nasceu com um dom especial para a oração. Ele desenvolveu uma disciplina especial na oração. Ele tomou decisões específicas, aplicou princípios bíblicos e manteve consistência radical. E cada um destes elementos está ao seu alcance hoje. Pense na área da sua vida onde você mais precisa da intervenção divina neste momento. Pode ser sua família, seu casamento, sua saúde, sua situação financeira, seu propósito, sua libertação de algum vício ou padrão destrutivo. Agora imagine como seria aplicar os 7 segredos de Daniel especificamente nessa situação. Primeiro, você faria uma consagração irrevogável. Você diria a Deus: Senhor, eu escolho te buscar primeiro em relação a esta situação. Eu abro mão do meu direito de controlar os resultados e me entrego completamente à tua vontade. Segundo, você começaria a operar em fé sobrenatural. Em vez de focar no tamanho do problema, você focaria no tamanho do seu Deus. Em vez de se basear nas probabilidades humanas, você se basearia nas promessas divinas. Terceiro, você estabeleceria uma consistência radical. Você oraria por essa situação todos os dias, na mesma hora, com a mesma intensidade, independentemente de como se sentisse ou do que estivesse acontecendo. Quarto, você buscaria outros crentes maduros para orarem junto com você. Você compartilharia sua necessidade específica e pediria oração focada e consistente. Quinto, você estudaria as Escrituras para encontrar promessas específicas de Deus relacionadas à sua situação. Você oraria essas promessas de volta para Deus, lembrando-o de sua própria palavra. Sexto, se sua oração envolve outras pessoas,
Você se identificaria com elas em vez de julgá-las. Você assumiria responsabilidade espiritual e intercederia como se fosse parte da situação. E sétimo, você alinharia sua oração com a glória de Deus. Você perguntaria: Senhor, como tu podes ser glorificado através desta situação? E então, oraria principalmente para que o nome de Deus fosse honrado através da resposta. Imagine aplicar estes 7 princípios simultaneamente em sua vida de oração. Imagine a transformação que isso produziria, não apenas nas circunstâncias ao seu redor, mas principalmente no seu relacionamento com Deus. Daniel não era especial porque Deus o amava mais. Daniel era especial porque ele amou a Deus mais. Ele demonstrou esse amor através da consagração, da disciplina, da consistência e da busca apaixonada pela glória divina. O mesmo Deus que respondeu às orações de Daniel está disponível para você hoje. O mesmo poder que operou através da vida de Daniel pode operar através da sua vida. Os mesmos princípios que funcionaram há 2.500 anos continuam funcionando hoje. A única diferença entre você e Daniel não é a capacidade, é a aplicação. Não é o potencial, é a prática. Não é o favor divino, é a fidelidade pessoal. Sua vida de oração pode ser completamente transformada. Você pode experimentar a mesma intimidade, o mesmo poder, a mesma autoridade espiritual que Daniel experimentou. Mas isso requer uma decisão. A mesma decisão irrevogável que Daniel tomou quando era apenas um jovem exilado em terra estrangeira. A pergunta que fica é: você está disposto a fazer essa decisão hoje? Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Não o momento de apenas absorver informação, mas o momento de tomar uma decisão que pode redefinir completamente sua jornada espiritual. Se este vídeo tocou seu coração e despertou em você um desejo renovado de experimentar o mesmo nível de intimidade com Deus que Daniel experimentava, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe um comentário abaixo descrevendo qual dos 7 segredos mais impactou você e por quê. Eu leio pessoalmente cada comentário e oro por cada pessoa que se abre e compartilha. Segundo, se você tem uma situação específica pela qual precisa orar aplicando estes princípios, compartilhe nos comentários apenas o que se sentir confortável em dividir. Vamos criar uma corrente de oração onde a comunidade inteira intercede uns pelos outros, aplicando os segredos de Daniel. Terceiro, e mais importante, eu quero que você faça um compromisso público comigo. Escreva nos comentários: eu me comprometo a aplicar os 7 segredos de Daniel em minha vida de oração pelos próximos 30 dias. Por que público? Porque o compromisso público cria uma responsabilidade que o compromisso privado não cria. Daniel tomou sua decisão de consagração publicamente, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Se você quer se aprofundar ainda mais nestes princípios e descobrir outras verdades transformadoras sobre oração, espiritualidade e intimidade com Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana eu compartilho conteúdos como este, baseados inteiramente nas Escrituras e testados por experiência pessoal. E se você conhece alguém que está lutando em sua vida de oração, alguém que precisa ouvir estes segredos de Daniel, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida espiritual de outra pessoa. Mas a verdadeira call to action não é aqui no YouTube. É entre você e Deus, no seu quarto, no seu momento de oração. É a decisão de sair da mediocridade espiritual e entrar na excelência que Daniel vivenciava. Como Daniel, você pode resolver irrevogavelmente em seu coração buscar a Deus com toda a sua força. Como Daniel, você pode escolher viver pela fé sobrenatural. Como Daniel, você pode estabelecer uma disciplina radical de oração.
Como Daniel, você pode experimentar o poder da oração corporativa, a autoridade da palavra profética, a eficácia da intercessão identificacional e a glória de orar pelo nome de Deus. Daniel passou de exilado a governador, de prisioneiro a conselheiro de reis, de jovem traumatizado a profeta reconhecido mundialmente. Tudo porque ele compreendeu e aplicou estes princípios na oração. Sua história de transformação começa agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as coisas ficarem mais calmas. Agora, Deus está esperando para responder suas orações da mesma forma sobrenatural que respondeu às orações de Daniel. A diferença será sua decisão de aplicar estes segredos com a mesma radicalidade. Que o Deus de Daniel seja também o seu Deus. Que o poder que operou através de Daniel opere também através de você. E que sua vida se torne um testemunho vivo de que o mesmo Deus que faz milagres através de homens como Daniel continua fazendo milagres através de pessoas como você. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por nos revelares através da vida de Daniel que tu ainda respondes orações de forma sobrenatural. Eu oro por cada pessoa que assistiu este vídeo, que tu desperte neles o mesmo coração de Daniel, que eles saiam da mediocridade e entrem na excelência espiritual. Que suas vidas de oração sejam transformadas e que tu sejas glorificado através das respostas poderosas que virão. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada de oração como nunca antes.